1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 31. 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 31. Já ficou 2 livros aqui, tá? Se você desejar. Quem não pegou ainda, gente, é tão baratinho. Você vai comer um pastel, vai fazer um lanche. Olha só, você vai fazer um lanche, você vai comer um pastel, só tem um agora. Você vai comer um pastel, aí você paga no pastel R$12, R$15, 18, não é verdade? 15, né? Você vai comer uma pizza, no mínimo R$50. Aí você come e fica no seu sistema apenas 24 horas. Não é verdade? Depois de 24 horas você tem que botar aquilo para fora. Mas se você compra um livro e você lê um livro, o conhecimento que você adquire lendo um livro, ninguém rouba de você, ninguém toma de você. Eu tenho conhecimento hoje na minha vida que eu adquiri há 20 anos atrás, que eu adquiri há 30 anos atrás, lendo um livro, né? Então, o maior investimento que você faz é em livros. E eu falo com você por experiência própria, né? Eu tenho um livro para tudo quanto é lado. Eu tenho livros demais aqui em casa, né? Livros que eu venho comprando e acumulando ao longo dos anos. Muitos livros, muitos. Você não tem nem noção de quantos livros eu tenho. E agora, recentemente, eu comprei um Kindle, que é um leitor digital, né? Só nesse Kindle cabe mais de 1000 livros. Então, para onde vou, carrego o meu Kindle para estar lendo. Então, eu sou um leitor voraz, eu leio muito. Por isso eu falo para você, isso aqui é um devocional por dia. Você lê um por dia, enquanto você ora, enquanto você jejua. Um capítulozinho pequeno, não dá nem 2 páginas no capítulo. Então você tem 40 dias para ler. E para pagar, você vai pagar R$10 no dia 30 de setembro, ou de agosto, e 30 e 10 no dia 30 de setembro, no dia 25 de setembro. 2 vezes. Se quiser pagar de vez, pode também, mas está facilitando, né? O apóstolo que passou os livros para a gente facilitou o máximo para que você possa adquirir esse livro e ser abençoado, tá bom? Só tem um agora. Tu pegou o teu, Tiago? Pegou já? Pegou? Agora? Pronto. Tu quer? Eu entendi tu falar assim, já peguei já. Depois eu consigo mais para você. Se você quiser, porque eu só peguei 20, que eu fiquei com medo, né? Assim, confesso para você, eu fico responsável por esse valor, né? Se alguém não paga, eu tenho que pagar, entende? Então é um valor, não é alto, mas quando junto o montante, acaba sendo puxadinho, né? Falei, vou levar só 20. Então, se você não pegou e quer, me fala que eu peço ao apóstolo, ele consegue pra gente. Quantos a gente quiser, a gente consegue mais, tá bom? Então, já pego para tu, semana que vem eu te dou, Tiago, viu? E se mais alguém quiser, você pode me pedir. Muito bem, vamos para a palavra, meus amados. Povo lindo do Senhor, diga obrigado, meu pastor. Povo lindo, diga thank you very much. Amém? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Nós estamos em uma série, começamos essa série domingo passado. Nós estamos falando sobre o louvor, a importância do louvor, o poder do louvor. Semana passada nós falamos louvor, criando uma atmosfera para a presença de Deus. Hoje o nosso tema é como louvarmos a Deus. Como louvarmos a Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 31. Quantos acharam? Digo amém. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Mais uma vez, assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Estenda as suas mãos em minha direção, ore por mim, para que Deus me use. Pai, essa é a tua bendita palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração através da tua palavra, que pela tua palavra nós sejamos
edificados pela Tua palavra, nós sejamos ministrados, Senhor. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos admoeste, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos ministre nessa noite e que nós saiamos daqui transformados pelo poder da Tua palavra. No bendito nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, nós precisamos entender que a gente não precisa, não deve apenas assistir o louvor, apenas assistir a adoração, mas a nossa própria vida, ela precisa ser esse louvor para Deus. A nossa própria vida deve ser uma vida que louva, uma vida que engrandece o Senhor. O texto que nós lemos diz: quer você coma alguma coisa, quer você beba alguma coisa, quer você faça qualquer outra coisa. E aí, esse fazer qualquer outra coisa inclui qualquer coisa que você pensar, desde criar os seus filhos, desde lavar o seu carro, desde limpar a sua casa, desde fazer as tarefas domésticas, ou aquelas tarefas que parecem ser as mais insignificantes ou as mais sem importâncias. Qualquer coisa que você faça, o texto diz, você deve fazer para a glória de Deus. E quando você faz o que faz para a glória de Deus, você está vivendo uma vida de louvor e adoração. Quando você faz o que faz para a glória de Deus, você está vivendo uma vida de louvor e adoração. Nós precisamos entender que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Amém? Você foi criado para o louvor da glória de Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você foi criado para o louvor da glória de Deus. Amém? Você foi criado para o louvor da glória de Deus. Todos nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Fomos criados para louvá-lo, fomos criados para adorar o Senhor. A gente tem aprendido sobre os propósitos da igreja, a gente sabe que um dos propósitos da igreja é adoração, louvor. Esse é um dos motivos pelos quais Deus nos criou, para louvá-lo, para adorá-lo, para nos conectar com Ele através da adoração. Então você não tem que apenas assistir a um culto, a sua vida tem que ser o culto. Você não tem que apenas assistir a um louvor, a sua vida deve ser um louvor para Deus. Amém? Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. O louvor, meus amados, precisa ser o fruto natural do nosso relacionamento com Deus. Quem tem um relacionamento com Deus vai frutificar de forma natural, e esse fruto é também o louvor. A pastora Júlia leu há pouco instante João 15, não é? Que fala sobre a videira. Jesus disse: se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir o que quiserem e vão dar muitos frutos. E um dos frutos que nós vamos produzir, um dos frutos que nós vamos dar para Deus é o nosso louvor. Então, quando você está em um relacionamento com Deus, o louvor passa a ser um fruto natural desse relacionamento. Quem anda com Deus não consegue viver sem adorá-lo. Quem anda com Deus não consegue viver sem louvá-lo. Quem anda com Deus não consegue viver sem adorar o Senhor. Porque você foi criado para isso. Você foi criado para louvor e para adoração do Senhor. Hoje a gente vai falar sobre como louvar a Deus. Hoje a gente vai mostrar nas Sagradas Escrituras, e talvez você vai ficar chocado com algumas coisas que eu vou dizer aqui. Talvez sim, talvez não. Mas você vai ver que a Bíblia nos mostra maneiras variadas e diferentes que nós podemos usar para louvar a Deus. Então a Bíblia nos mostra algumas formas que nós podemos usar para louvar a Deus. Claro que a mais comum e a que você mais conhece é o quê? Cantar. Não é verdade? Então a primeira forma que nós vamos falar hoje é cantar. Cantar para Deus como forma de louvor. E a Bíblia ensina que a música pode ser usada para cantar, para louvar a Deus. Cantar para Deus, louvar a Deus, sim. Deus colocou a música dentro de nós. Deus criou a música, e Deus criou a música para o seu louvor. Deus criou a música para a sua glória. Por isso que nós, como cristãos, eu bato nessa tecla, irmãos, a gente não pode ficar dividido. Eu sei que hoje tem sido um negócio tão terrível, e tem muitos cristãos que acham tão comum cantar músicas seculares, não é? E muitos pastores, inclusive, falam sobre isso. Muitos pastores até que têm um renome na internet falam sobre isso. Que não tem nada a ver, que você pode cantar música secular e tal e tal. Mas, queridos, preste atenção.
A música nunca é neutra. A música sempre tem um alvo. Ela sempre tem um objeto a ser atingido para agradar. Ou ela é para Deus ou ela não é para Deus. E como cristãos, eu penso que nós não devemos emprestar a nossa boca para cantar uma música que não engrandece o Senhor, uma música que não exalte o nome do Senhor, uma música que não condiz com a realidade da palavra, uma música que não foi feita, inspirada pelo Espírito de Deus, uma música que não foi inspirada pelo Senhor. Eu acredito que nós, como cristãos, nós não devemos cantar músicas que não sejam para Deus. Eu sou muito criterioso com isso e pego no pé dos meus filhos com isso. Tanto de John, hoje nem tanto, já é casado, mas já falei muito com ele. Mas no das meninas, sempre falar com eles sobre isso intensamente. Quando via alguma brincadeira, inclusive, é uma coisa até de brincadeira. Olha, cuidado, a sua boca foi feita para louvar o Senhor. Não cante esse tipo de música. Ah, pai, mas tal pessoa é crente e canta, tal pastor ele diz que pode. Eu disse, mas aqui a gente tem outro princípio. A gente tem uma outra lei aqui em nossa casa. Não importa se um outro pastor, se uma outra família que é crente pensa diferente. Não, aqui nós temos um princípio. E aqui em nossa casa nós não cantamos, nós não tocamos nenhuma música que não seja para louvor da glória de Deus, que não seja para Deus. Por quê? Eu entendi que as músicas, elas atraem presenças, elas atraem atmosferas, elas atraem ambientes espirituais. Eu posso atrair um ambiente espiritual de glória para minha casa. Eu posso atrair um ambiente espiritual de maldição, de pornografia, de prostituição, de sensualidade. Qual é o tipo de ambiente que eu quero atrair para minha casa? Qual é o tipo de ambiente espiritual que eu quero atrair para minha vida? Eu posso atrair para minha vida sofrência, ficar deprimido, apaixonado, deprimido, porque eu estou cantando uma música que me deprime. Eu posso cantar uma música para Deus que, sabe, adoro o Senhor, e enquanto eu adoro o Senhor com aquela canção, eu sou cheio de graça, eu sou cheio de unção, eu sou renovado em minhas forças, eu sou renovado na presença de Deus. Então é uma escolha, queridos. É uma escolha, é uma questão de inteligência espiritual. Qual é o tipo de música que eu estou cantando? Então, a música ela é um instrumento de adoração. Podemos adorar a Deus, ou podemos adorar até inconscientemente outros espíritos que não a Deus através de uma música que não é de Deus. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E às vezes a pessoa acha que não tem importância nenhuma, e ela é levada por um ritmo, é levada por uma melodia, é levada, e às vezes não presta atenção nem na letra, nem naquilo que a letra está falando. Ela apenas é movida pelo ritmo, eu digo ela, a pessoa, movida pelo ritmo, e começa a cantar música que não é para Deus. Então a Bíblia nos fala que cantar é uma das primeiras formas de louvar a Deus. Olha o que a Bíblia nos fala em Salmo 30, versículo 4. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome. Então observe que a Bíblia está dizendo, cantem o quê? Louvores. É para cantar louvores. Salmo 81, versículo 1 diz assim, cantem de alegria a Deus, nossa força, aclamem a Deus, o Deus de Jacó. A Bíblia também diz em Efésios capítulo 5, versículo 19, que a gente deve cantar para Deus cânticos espirituais, salmos, não é? E cânticos espirituais e hinos espirituais. Então nós precisamos usar as músicas para louvar a Deus. Nós precisamos usar as músicas como instrumento de louvor. Por isso, meus amados, que o Senhor me guarde em falar isso, que o Senhor me guarde, eu falo com temor no meu coração, que o Senhor me guarde, que você nunca me veja, nunca, cantando uma música que não seja para louvar e adorar o meu Deus. Ah, pastor, mas é uma música romântica, a letra fala de amor. Sim, mas inspirada em quê? Que tipo de amor? Que tipo de amor? Entende? Porque as pessoas banalizam o amor. É o amor bíblico, é o amor de Deus, é o amor da palavra de Deus, é o amor que se sacrifica, é o amor que se entrega em sacrifício, que se renuncia, é o amor que engrandece o Senhor, ou é o amor carnal, ou é o amor sensual, não é? Que tipo de amor? Então assim, eu tenho muito cuidado com isso. Então eu aprendi que o louvor, a música deve ser usada para o louvor da glória de Deus. Tem pessoas que pensam diferente de mim? Tem pastores que pensam diferente de mim? Tem. Mas esse é o meu entendimento da palavra. A
Amém? Esse é o meu entendimento da palavra. E assim, gente, a gente sempre tem escolha quem a gente segue. Se você está aqui congregando conosco, é porque você decidiu seguir as minhas orientações como seu pastor. A Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Se você decidiu, tem muitos pastores espalhados no Brasil. Como eu falei, tem pastor até mais ungido, mais santo, mais consagrado do que eu, não tenho dúvida disso. Mas você escolheu ser ovelha desse pastoreio. Amém? Então, se você decidiu, e ninguém está aqui amarrado, ninguém está aqui obrigado, você está aqui voluntariamente, de livre e espontânea vontade, ninguém aqui é pressionado a estar aqui, não é verdade? Se você está aqui é porque você decidiu seguir a orientação, a direção que a gente ensina aqui nessa igreja. Então, a orientação que a gente dá para os nossos irmãos é: cantem músicas apenas para Deus. Amém? Cantem músicas apenas para o Senhor Deus. Então, música, louvor, cantar é uma forma de louvar a Deus. Outra forma de louvar a Deus, olha que interessante, é fazer um barulho alegre e santo para o Senhor. Diga comigo, fazer um barulho alegre e santo para o Senhor. Observe que isso, que tudo, o alvo é quem? É o Senhor. Porque o mundo também pode fazer um barulho, mas a direção deles é outra. O mundo também pode cantar, mas a direção deles é outra. Então o alvo sempre do nosso louvor, o objeto, estou usando essa palavra, é um termo humano para que você entenda, do nosso louvor é Deus, é o Senhor. Então faça um barulho alegre e santo para o Senhor. Olha o que a Bíblia nos fala em Salmo 98, versículo 4 a 6. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra, louvem-no com cântico e alegria, cânticos de alegria, ao som de música. Ofereçam música ao Senhor com a harpa e com som de canções. Agora o que diz, com cornetas, ao som de trombeta, exultem diante do Senhor, o Rei. Então manda louvar a Deus com corneta, ao som de trombeta. Gente, é um instrumento que faz um barulho imenso. Se você for em Israel e você vai, quando você for, não vou dizer se você for, né? Quando nós formos em Israel, nós vamos perceber que o povo judeu, que aprendeu isso com o Senhor, é um povo extremamente festivo, alegre. Eles louvam o Senhor com muita festa, com muito júbilo, com muita dança, com muita alegria. Amém? Então a Bíblia nos ensina que nós podemos louvar ao Senhor com barulho festivo. Por isso que essa igreja, ela também emite barulhos em momentos de louvor e adoração. Por isso que você vai ver alguém, às vezes no momento de louvor, gritando, dando gritos de júbilo. Você vai ver alguém, às vezes até assoviando, batendo palma, né? Por quê? Porque o barulho festivo em direção ao Senhor também é uma forma de louvar. Outra forma de louvar, dar risadas para Deus. Uau, é mesmo, pastor? Vou te mostrar nas Sagradas Escrituras. Rir para o Senhor é uma forma de louvar. Tem crente que pensa, irmãos, que o cristão tem que ser azedo, tem que ser carrancudo, cara fechada, não falar com ninguém. A gente é até orientado que os introdutores, aqueles que ficam na porta recepcionando os que vão chegando, principalmente o visitante, tem que ser pessoa feliz, bem resolvida, de bem com a vida. Porque se a pessoa chega, um visitante chega e encontra uma pessoa recepcionando aqui na porta, de cara amarrada, fechada, parece que foi batizado em suco de limão, essa pessoa vai ter a impressão de que ser crente é ser triste, é ser cinzudo, é ser amarrado, é ser de cara fechada, quando a Bíblia nos mostra que ser crente deve ser para nós um motivo de alegria. Então quando você dá risadas, não risadas de coisas erradas, mas você dá risadas na presença do Senhor, você é tomado por uma unção de alegria, e você é tomado por uma unção de gratidão no seu coração, e você começa a rir para Deus, sorrir para o Senhor. Isso é um ato de adoração. Olha, a Bíblia nos fala em Salmo 126, versículo de 1 a 3, olha o que diz, Salmo 126, de 1 a 3. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Aí ele diz assim, então a nossa boca se encheu de quê? De riso. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos de alegria. Até as outras nações se diziam, o Senhor fez grandes coisas por este povo. Sim,
Coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então observe que quando eles voltam do cativeiro, eles passaram 70 anos no cativeiro, o povo de Israel. E Deus agora traz eles de volta do cativeiro e os traz para estar. Ajuda ali. E os traz para estar de volta a Sião. E quando eles voltam para Sião, o que acontece? A Bíblia diz, meus amados, presta atenção aqui, a Bíblia diz que eles se enchem de alegria, que se enchem de júbilo, e a boca deles se enche de quê? De riso. Queridos, não tem como você não dar gargalhadas de alegria, dar risadas de contentamento, quando Deus te abençoa, quando Deus faz coisas grandes na sua vida. Eu quero profetizar que o tempo de cantar, de se alegrar, de sorrir, está chegando na sua vida. O Senhor vai arrancar a amargura do seu coração, a tristeza do seu coração, e verá um tempo de alegria, de risos para o Senhor. Amém? Welcome. Excuse me. Perdão por essa escada aí. A gente vai resolver isso logo, em nome de Jesus. A gente vai ter 2 milagres, 2 bênçãos. Um outro não é nem milagre, né? Um milagre a gente vai colocar a rampa, outro milagre você não vai precisar da rampa. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Então, meus amados, rir para Deus, celebrar o Senhor com risos, é uma forma de adoração, de louvor a Deus. Jó capítulo 8, versículo 21 diz assim, Jó 8, 21, mas quanto a você, olha a palavra, Jó 8, 21, eu queria que você colocasse a mão na cabeça para receber essa palavra. Mas quanto a você, ele encherá de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. Vou liberar de novo sobre você. Jó 8, 21. Mas quanto a você, ele encherá de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. Quantos recebem essa palavra? Diga amém. Diga, Senhor, eu creio. O Senhor vai encher a minha boca de riso e os meus lábios de brados de alegria. Aleluia, aleluia. Irmãos, nós precisamos perder essa timidez para louvar a Deus. Veja as pessoas quando estão no mundo, como elas celebram a carne. Veja uma pessoa quando vai para o carnaval, para uma micareta, para um São João, como elas celebram com festa a carne. E você encontra essas pessoas, você acredita que elas são as pessoas mais felizes do mundo. Mentira. Mentira, a gente sabe que não é. Ali é só fantasia, só ilusão. Não é verdade? Depois ali é uma solidão, é uma depressão, é um vazio. Mas naquele momento ali elas querem extravasar suas emoções para a sua carne. E por que a gente às vezes não faz isso para Deus? Porque a gente não expressa a nossa alegria para Deus por tantas bênçãos, tantos milagres, tantas coisas boas que tem feito na nossa vida. Então, dar risadas para Deus, expressar alegria e júbilo diante do Senhor é uma forma de louvar o seu santo nome. Outra maneira, dar graças, render graças ou ações de graças. Ações de graças têm a ver com um coração cheio de gratidão. Um coração cheio de gratidão a Deus, um coração grato, naturalmente vai render graças a Deus. Agora, gente, o que eu tenho percebido muito hoje, principalmente ouvindo algumas pessoas na internet, ouvindo até alguns coaches, eu vejo muito isso. Seja grato, seja grato, seja grato. Quem já ouviu isso? Seja grato, seja grato. Queridos, grato a quem? Grato a quem? Elas têm medo de falar, ou não querem falar, ou querem ser anônimas. Elas dizem apenas seja grato. Mas a gratidão, ela tem um objeto. O verbo agradecer precisa ter a quem você agradece, a quem você é grato. Não é ser grato simplesmente, mas é ser grato a alguém. E em nosso caso, o maior ser que nós devemos ser gratos é a Deus.
Ele nos deu a vida, Ele nos deu a salvação. Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. O seu Filho deu a sua vida preciosa por nós. O seu sangue precioso foi derramado para nos resgatar, para nos trazer de volta para Deus. Ele perdoou os nossos pecados, escreveu o nosso nome no livro da vida, nos deu uma nova chance, queridos. Deus nos deu uma nova chance. Olha o livro de Jonas. Jonas estava para morrer na barriga do peixe. Ele diz: eu estou no inferno. Ele clama a Deus. Deus dá uma nova chance para Jonas. Esse é Deus que nos dá uma nova chance. Então nós precisamos ser gratos. E a gratidão é uma forma de louvor. Dar graças a Deus é uma forma de louvor. Render graças ao Senhor é uma forma de louvor. A Bíblia nos fala em Efésios capítulo 5, versículo 19 e 20, dizendo assim, Efésios 5, 19 e 20: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. E agora diz assim: dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos prestar atenção aqui nesse finalzinho. Primeiro diz: dar graças, ser grato, agradecido, agradecer, dizer: Senhor, eu te dou graças pela vida, te dou graças pela tua misericórdia, te dou graças pelo teu amor leal, te dou graças porque tu és aquele que me sustenta, eu te dou graças, Senhor, porque tu és o meu provedor, eu te dou graças porque tu és aquele que supre todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus, eu te dou graças, Senhor, porque tu és o meu médico, nenhuma enfermidade vai permanecer no meu corpo, na minha vida, nas minhas emoções, porque tu és aquele que me cura. Eu te dou graças, Senhor, porque apesar das minhas fraquezas e falhas, o teu amor me envolve, a tua misericórdia me abraça. Eu te dou graças, Senhor, porque o Senhor é aquele que me chama pelo nome e me chama de filho e de filha, amado e amada. Eu te dou graças. E você tem tantos motivos para dar graças a Deus. Então ele diz: dê graças constantemente, não de vez em quando, não quando você sentir. Lembra que na semana passada eu falei que o crente muitas vezes é muito emocional. A pessoa se converte e geralmente, quando se converte realmente ao Senhor Jesus, começa a vencer a carnalidade, as obras da carne, que estão escritas lá em Gálatas 5,19. Bebedeira, glutonaria, não é? Feitiçaria, brigas, contendas, orgias, prostituição, sensualidade. Vai vencendo essas obras da carne. Se converteu, vence essas obras da carne. Só que às vezes o crente não avança para um nível maior, que é o nível do espírito. E ele fica na intermediação, na alma. A alma é sede de quê? De emoções, de vontade e desejos. Só que a nossa alma, ela precisa ser controlada e dirigida pelo espírito. Uma alma dirigida pelo espírito é uma bênção, mas uma alma dirigida pela carne é uma maldição. Aí o crente fica na emoção. E ele às vezes só faz a coisa sem sentir. Orou hoje? Ah, não senti vontade não. Leu a Bíblia hoje? Ah, não senti. Foi ao culto hoje? Ah, não estou sentindo. E alguns deles dizem assim: não senti de Deus, pastor. Quem já viu essa expressão, não senti de Deus? Essa é uma forma para espiritualizar os sentimentos. Só que você tem que entender que os seus sentimentos é uma montanha russa, gente. Sentimentos e emoções não é algo seguro. Você não pode basear a sua vida e a sua espiritualidade em sentimentos. Por exemplo, a tua alma, os teus sentimentos têm um pecadômetro dentro dela. O que é um pecadômetro, pastor? É um medidor de pecado. A tua alma. Então tem dia que você acorda e você se sente o Superman espiritual. Você se sente: oh meu Deus, hoje eu estou de bem com Deus, estou na fita com Deus, eu estou, sabe, estou na unção, estou no óleo, eu estou cheio do tutano aqui, do óleo da unção. Hoje, se eu fizer uma oração, Deus rasga os céus, Deus libera fogo, Deus libera a vida, Deus faz milagres. Eu estou um super-homem espiritual. Alma. Aí no dia seguinte, oh meu Deus, parece que Deus não me ouve. Oh Jesus, oh Senhor, tem misericórdia de mim. Oh meu Deus, perdoa. Aí começa a pedir perdão dos pecados que cometeu há 20 anos atrás. Por quê? Porque a alma tem um pecadômetro, um medidor de pecado. Tem dia que ela se sente a mais pecadora e tem dia que ela se sente a mais santa. Se você viver na dimensão da alma,
Você vai viver nesses altos e baixos. Você tem que viver na dimensão do Espírito. Na dimensão do Espírito você faz o que é certo, sentindo ou não sentindo vontade de fazer. Porque você não usa a alma para trabalhar nem para estudar. Os adolescentes até para estudar faz, mas você que é adulto não usa a alma para trabalhar. Porque se você for usar a alma para trabalhar, a maioria de vocês não vai trabalhar amanhã de manhã. Ah, segunda-feira eu vou dormir até 10. Vou ficar em casa, vou descansar. Estou com vontade de trabalhar hoje não, né? Ó, pastor, não estou sentindo vontade de ir para aquele supermercado. Mas você não faz isso. Eu não estou sentindo vontade, mas eu tenho que ir. Eu sei que eu preciso ir. Eu sou uma pessoa adulta. Eu tenho responsabilidades. Eu tenho compromisso para honrar. E sentindo vontade ou não sentindo vontade, eu vou trabalhar. Sentindo vontade ou não sentindo vontade, eu vou estudar. Sentindo vontade ou não sentindo vontade, eu vou para a faculdade. Sentindo vontade ou não sentindo vontade, eu vou limpar a casa. Sentindo vontade ou não sentindo vontade, eu vou lavar os pratos. Você não usa sentimentos e emoções para as coisas seculares, mas às vezes para as coisas espirituais você quer usar sentimentos e emoções. Não estou sentindo vontade de vir para o culto, mas eu vou assim mesmo. E quando eu chegar no culto, Deus vai me pegar. Ó, Senhor, não estou sentindo vontade nenhuma de ir para o culto, não. Mas eu vou, porque quando eu chegar lá, o Senhor vai me pegar. O Senhor vai falar comigo. O Senhor vai derramar uma unção nova na minha vida. O Senhor vai me renovar. Então, eu não estou sentindo vontade de louvar, mas eu louvo. Eu não estou sentindo vontade de orar, mas eu oro. Eu não estou sentindo vontade de ler a Bíblia, mas eu leio. Ó, todos os dias. Isso se tornou um hábito para mim. Não estou falando aqui como forma de agradecimento. Perdão se parecer isso. Só como um exemplo para ajudar você. Amém? Todos os dias o meu devocional é algo sagrado. Todos os dias eu separo tempo para orar, cantar para Deus e meditar nas Sagradas Escrituras. Todo dia. Todo dia. A pergunta é, pastor, todo dia você está com vontade de fazer isso? Não. A maioria das vezes eu estava preferindo assistir uma sériezinha legal na Netflix. Entende? Às vezes eu estou afim de ler a Bíblia, às vezes eu estou afim de assistir um filme de ficção científica que eu gosto na Netflix ou em outra plataforma. Mas eu faço não quando eu sinto vontade, eu faço porque é certo. Como estão entendendo o que eu quero dizer? Então você vai levantar suas mãos aos céus e vai dizer, Senhor, eu te louvo porque tu és maravilhoso, porque tu és digno de ser louvado, porque tu és o meu médico, porque tu és o meu sustentador, porque a minha família está sustentada em ti. Ah, mas eu não estou sentindo vontade. Sem sentir mesmo, irmão. Vai sem sentir. Porque você não pode se mover por sentimentos e emoções para fazer as coisas que devem ser feitas. Diga amém. Então dá graças a Deus, mesmo quando não sentir vontade, constantemente a Deus e Pai. Salmo 100, versículo 4 diz assim: entre por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor, dê-lhe graças e bendigam o seu nome. A Bíblia diz que a gente deve entrar pelas portas do Senhor, pelas portas do templo, com ações de graças, com rendição de graças, com gratidão. Esdras capítulo 3, versículo 11: com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom e o seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo. Então, quando o alicerce do templo foi lançado, a Bíblia diz aqui em Esdras capítulo 3, versículo 11, que com louvor e ações de graças, eles cantavam responsivamente. O que é responsivamente? Falar responsiva vem de resposta. Você dá uma resposta devida a alguém. Então, eles responsivamente, ou seja, com a resposta devida pelo milagre que Deus havia feito, porque o templo havia sido construído, eles louvaram ao Senhor com ações de graças. Então você pode fazer o mesmo, amém? Todos os dias separe um tempo para agradecer a Deus. Agradeça a Deus. E a gratidão também pode ser um exercício de fé. Você pode agradecer até por aquilo que você ainda não viu materializando, né? Você está orando por uma bênção específica e você já começa a agradecer, porque você crê no seu coração que Deus já te deu. A Bíblia diz, se você orar e crer, você já recebeu. Ah, pastor, mas ainda não aconteceu, não está aqui. Jesus disse que você já recebeu. Se você crer, já recebeu. Então agradeça. Está orando por alguém, pela salvação de alguém? Senhor, eu te agradeço pela salvação da minha filha. Te agradeço pela salvação do meu esposo. Te agradeço pela salvação da minha esposa. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor já me deu.
Te agradeço por esse carro, te agradeço por essa empresa. Então, a gratidão também é um exercício de fé. Amém? Outra forma de louvar está de pé. Você já prestou atenção que a gente está sempre pedindo para você ficar de pé na hora do louvor? Porque essa é uma forma de louvar a Deus. A Bíblia nos fala em Neemias capítulo 9, versículo 5. Neemias 9, 5 diz assim: Levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Neemias 9:5. Então a ordem é: levantem-se e louvem ao Senhor. Então ficar de pé para louvar a Deus é um ato de honra. Ficamos em pé para adorar a Deus, porque isso mostra nosso respeito por Ele, mostra nosso respeito pelo Senhor. Você sabe, quando você está diante de autoridades, muitas vezes quando uma autoridade está chegando em um determinado lugar, aqueles que estão realizando aquela celebração pedem que você fique em pé em honra àquela autoridade. Sim ou não? A maior autoridade que existe no universo é o nosso Senhor. Então, quando você fica em pé para louvá-lo, é um ato de honra, é um ato de respeito ao Senhor. Outra coisa, levantar as mãos. Você já faz muito dessas coisas que eu estou falando, mas é importante que você tenha conteúdo bíblico e você entenda por que você está fazendo o que você está fazendo. É importante. Por que eu estou fazendo isso nesses dias? Para que você compreenda que o que você faz não é simplesmente como um papagaio imitando porque você viu outra pessoa fazendo. Não, você faz porque tem uma resposta bíblica, tem uma orientação bíblica para você fazer o que você está fazendo. Então, levantar as mãos como um ato de louvor a Deus, como um ato de adoração a Deus, é bíblico também. Por exemplo, em Salmo 134, versículo 1 a 4, versículo 1 a 3, diz assim: olha só, Salmo 134, versículo 1 a 3: Venham, bendigam ao Senhor, todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor. Aí o texto continua dizendo assim: levantem as mãos na direção do santuário e bendigam ao Senhor. De Sião os abençoe o Senhor que fez o céu e a terra. Levante as mãos e bendigam ao Senhor. Então, levantar as nossas mãos é uma forma de louvar, é uma forma de bendizer. A Bíblia também diz em Salmo 63, versículo 3 e 4: o teu amor é melhor que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Então, quando você levanta as suas mãos em direção ao Senhor, para adorar o Senhor, irmãos, isso é um ato de adoração, é um ato de louvor a Deus, e Ele recebe. Como eu disse, nós estamos numa série, comecei domingo passado falando sobre louvor. Hoje eu estou falando sobre formas de louvar a Deus. Mas eu vou falar que embora, na próxima semana, embora o objeto de louvor, o alvo do louvor seja sempre Deus, nunca o homem, quando você louva, também você é beneficiado. Porque nada que você faz na direção de Deus fica sem recompensa. Nada. Talvez está aí, mas pastor, eu tenho conta para pagar amanhã, estou com problema nessa situação da minha vida, eu queria que o senhor trouxesse uma palavra sobre isso, tal. Não se preocupe. Quando você louva a Deus de todo o seu coração, biblicamente, o Senhor te recompensa. Você nunca fica sem recompensa quando você faz algo na direção de Deus, nunca, amém? Então a Bíblia fala para você levantar as mãos em louvor a Ele. 1 Timóteo 2, 8: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem discussões. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões, sem ira e sem contenda. 1 Timóteo 2:8. Então, levantar as mãos também é um ato de louvor a Deus. Outra coisa que é algo que a gente precisa, irmãos, voltar a fazer, porque a gente percebe que a gente não tem tido essa prática com tanta frequência. O que é, pastor? Ajoelhar-se. Ajoelhar-se. Irmãos, ajoelhar-se diante de Deus é um ato de adoração, é um ato de louvor. Eu lembro que quando eu me converti, assim que eu me converti, eu tenho 27 anos de convertido, era uma prática muito comum de quase todo mundo da igreja.
Chegava, antes de fazer qualquer coisa, dobrava, nem que seja 5 minutos. Orava, agradecia a Deus, pedia a Deus que abençoasse o culto. Todo crente fazia isso. Tinha essa prática. E é algo que nós precisamos voltar a ter. Chegou no templo para adorar o Senhor junto com os irmãos, dobre os joelhos. 1 minutinho, 2 minutinhos, não tem problema. Porque o ato de você dobrar os seus joelhos simboliza humilhar-se diante do Senhor. A Bíblia fala que aqueles que se humilham diante do Senhor serão exaltados. Eu sei que você já ouviu muito essa expressão, né? Os humilhados serão exaltados. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz em nenhum lugar que os humilhados vão ser exaltados. Tem humilhado que vai continuar sendo humilhado. Entendeu? A Bíblia diz assim: aqueles que a si mesmo se humilham. Então, quando você se humilha a si mesmo diante do Senhor, a Bíblia diz que Ele te exalta. Então, o dobrar os joelhos diante do Senhor é um símbolo externo de humilhar-se diante do Senhor. A Bíblia nos fala em Salmo 95:6: venham, adoremos prostrados e ajoelhemo-nos diante do Senhor, nosso Deus, nosso Criador. Ajoelhemo-nos diante do Senhor, nosso Criador. Paulo diz em Efésios 3,14: por essa razão me ponho de joelhos diante do Pai de toda a família, que é o Senhor Deus. Por essa razão me ponho de joelhos. Amém, queridos? Filipenses 2, verso 10, olha que texto lindo. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11. A Bíblia diz, irmãos, que todo joelho vai se dobrar. E é melhor você já se acostumar. Eu sei que naquele grande dia, alguns vão se dobrar diante do Senhor com raiva, sem querer se dobrar, mas vão ter que se dobrar. Porque todo joelho vai se dobrar diante do Senhor. Os crentes em Jesus se dobrar com prazer, reconhecendo o senhorio de Cristo. Mas aqueles que não temem a Deus vão ter que se dobrar, vão ter que reconhecer o senhorio de Cristo. Então a gente já faz isso hoje naturalmente. A gente se dobra diante do Senhor. Amém? Então, em casa, tem um tempo de oração de joelhos. Quando vem à igreja, tem um tempo de oração de joelhos. Outro ato de adoração e de louvor, bater palmas. Sabia que bater palmas é bíblico? Bater palmas é uma forma de louvar a Deus. Pastor, a Bíblia fala sobre bater palmas? Fala. Fala sobre bater palmas poeticamente e fala sobre bater palmas literalmente. Vou te dar 2 textos poéticos e um texto literal para você ver. O primeiro texto poético é Salmo 98:8, que diz assim: batam palmas os rios e juntos cantem de alegria os montes. É claro que a gente sabe que os rios não batem palmas, mas aqui é um texto poético. Outro texto poético está lá em Isaías 55:12, que diz assim: vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irrompirão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Também é um texto poético. As árvores vão bater palmas. Mas pastor, tem algum texto que fala que eu, ser humano, porque a Bíblia está falando aqui que o rio vai bater palma, a árvore vai bater palma. A pergunta é, gente, será que você é mais ruim do que o rio, do que a árvore? Se até o rio bate palma para Deus, se até a árvore bate palma para Deus, será que você é pior do que o rio, do que a árvore, gente? Não é possível um negócio desse. Não é possível. É igual aquela briga que às vezes fala, né? Ai, tem pastora na Bíblia, tem pastora. Ah, pastor, mas a pastora de Cristo. Não é possível que é pior do que Cristo. Não é possível. Uma mulher do seu pastoreal não está possível, é pior do que Cristo. Então, a mesma coisa, não é possível que você seja pior do que o rio, do que as árvores, que não pode bater palma para Deus. Mas tem um texto para você e para mim. Salmo 47, versículo 1 e 2 diz assim: batam palmas vocês, todos os povos, aclame a Deus com cânticos de alegria. Gente, não é cântico de tristeza não.
Você não vai cantar para Deus como se você estivesse no velório, não é cântico de alegria. Pois o Senhor Altíssimo é temível, o grande rei de toda a terra. Olha o que a Bíblia está dizendo, bata a palma para Deus. Ah, pastor, mas tem igreja que ensina que não pode bater palma. O problema dela, a Bíblia diz que é para bater. Tu prefere seguir a doutrina de uma igreja que diz que não é para bater do que seguir o Senhor, o que a palavra de Deus diz? Ah, mas tem igreja que diz que é pecado bater palma. O que eu posso fazer? A Bíblia está dizendo que é para você bater palma para Deus. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, gente linda? Porque o povo inventa muita loucura por aí. Mas a Bíblia está dizendo que é para você bater palma. Então, bata palmas para o Senhor. Bater palmas para Deus é uma forma de você louvar a Deus. Agora, talvez alguns se escandalizem. Outra forma de louvar a Deus: dançar. Você era bom nisso? Vai voltar a ser. Mas agora você vai dançar para Deus, porque você não estava para o mundo, né? Dançava para o mundo, agora você vai dançar para Deus. Amém? Vai pegar a sua esposa e a varoazinha, como é o nome? Elô. E vai dançar para Jesus em casa. Vai ser uma serenata do céu lá. Amém? Em nome de Jesus. Dançar muito para Deus, né? Então, gente, dançar para Deus. Dançar. Pastor, dançar. E eu vou te mostrar nas escrituras. Observe que eu não estou falando nada de eu acho. Pastor só acha isso. Não, não é o que eu acho, irmãos. O que eu acho não interessa. O que eu acho não tem valor nenhum. É o que a palavra de Deus diz. Eu não vivo pelo que eu acho. Eu não vivo pelo que eu sinto. Eu vivo pelo que eu creio das escrituras. Não é o que eu acho, é o que as escrituras dizem. Vocês estão entendendo? Então, olha só. Primeiro texto que eu vou te mostrar. Salmo 149, versículo 3. Eu estou lendo na nova tradução na linguagem de hoje. Minha tradução numa linguagem contemporânea. Diz assim: louvem a Deus o Senhor com danças, e o seu louvor com pandeiros e liras. Salmo 149, versículo 3. Louvem a Deus o Senhor com danças, e o seu louvor, e em seu louvor toquem pandeiros e liras. E o pandeiro? Cadê o pandeiro, nego? O pandeiro, você tem que voltar a tocar o pandeirinho aqui. Eu falei com você essa semana, não foi? Vê aí, John. Ó, estamos precisando de gente tocando pandeiro, estamos precisando de gente tocando varão. Você tem que vir para cá, homem. Vamos ajudar. Quem está precisando dos tocadores, homem, aqui é músico profissional, safoneiro aqui é abençoado. Amém? Então a gente está precisando de um sanfoneiro aqui, ó. Sanfoneiro de Jesus aqui. Um saxofonista, um tecladista, um baterista. Amém? Irmãos, todos os instrumentos louvam a Deus. Todos os instrumentos podem ser para a glória de Deus, gente. Olha só, o que importa é para quem. A quem você está direcionando. Amém? A quem? Para quem é essa música? Para quem é esse louvor? É para Deus? Então, voltando aqui. Salmo 150, versículo 4. Inclusive, eu quero que você leia em casa o Salmo 150 todo, porque é lindo. Fala do louvor. Mas o verso 4 diz assim: louve ao Senhor com pandeiros. De novo, ó, nego. Louve ao Senhor com pandeiros e danças. Louvem com harpas e flautas. Você vai ver lá em Salmo 150 que ele fala de todos os instrumentos que tinha na época para louvar. Não tinha sanfona na época, né? Se tivesse, que falar louve com sanfona, né? Louve com teclado, louve com saxofone. Mas como não tinha, diz louve com pandeiro, louve com tamborim, louve com flauta, louve a Deus com dança. Louve a Deus com dança. A Bíblia nos fala em Êxodo capítulo 15 que Miriam, a profetisa Miriam, quando Deus deu a libertação para Israel, que abriu o Mar Vermelho, que o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho a pé enxuto, chegou do outro lado, e que Deus fez com que os cavaleiros de Faraó e os seus cavalos fossem afogados no mesmo mar que o povo de Israel passou a pé enxuto. A Bíblia diz que Miriam, a profetisa Miriam, foi tomada de tanto júbilo e alegria, que ela pegou o seu tamborim, que era um instrumento, e ela começou a louvar o Senhor
com tamborins e com danças, seguida das outras mulheres. Está onde isso, pastor? Em Êxodo capítulo 15, versículo 20 a 21. Gente, eu não estou ensinando para você nada que não está na Escritura. O que eu estou ensinando está nas Escrituras. Êxodo 15, versículo 20 a 21 diz assim: a profetisa Miriam, que era irmã de Arão, pegou o seu pandeiro e todas as mulheres a acompanharam, tocando o pandeiro e dançando. Tocando o pandeiro e dançando. E Miriam cantou para elas, ou seja, para as mulheres, assim: cantem ao Senhor, porque Ele conquistou a vitória gloriosa. Então ela celebrou com danças. A Bíblia diz também que Davi celebrou o Senhor com danças. Quando ele entra em Jerusalém, depois de conquistar a Arca da Aliança de volta para o templo do Senhor, ele entrou festejando, ele entrou dançando. Agora, o que a gente precisa entender? Se a dança é para o Senhor, ela não vai ter sensualidade. Essa é a diferença. O crente não vai dançar uma dança sensual para Deus. Amém? A dança para Deus é a gesticulação do nosso corpo, como forma de louvor a Ele. Você vê que a dança está tão dentro da gente, que uma criança pequena, recém-nascida, com poucos meses de nascida, ela ouve uma música e naturalmente ela começa a gesticular, sim ou não? Quem já viu isso? Porque está dentro. Quem ensinou aquela criança a fazer isso? Está dentro dela. A dança está dentro. Porque a dança é uma expressão natural de louvor. Agora, você pode usar, você não, né? Uma pessoa pode usar a dança para louvar a carne, para louvar o inimigo, ou pode usar a dança para louvar a Deus. Uma pessoa que usa a dança com sensualidade, descendo na boquinha da garrafa, isso é do meu tempo, né? Eu acho que isso nem existe mais, né? Isso é do tempo da minha juventude, né? Uma pessoa que usa a dança para descer na boquinha da garrafa, não está louvando a Deus com um negócio desse, não é verdade, gente? Uma pessoa que dança com sensualidade, mostrando o seu corpo, não está louvando a Deus. Uma pessoa que dança, um tipo de dança que é como se estivesse fazendo um ato sexual, que tem dança que é uma imitação de um ato sexual. Isso não é louvor a Deus. Então a gente vai entender que a dança para Deus é uma dança que a música que é cantada nessa dança é uma música cristã, uma música para Deus, e a dança é voltada para louvar, para adorar. São gestos que invocam o Senhor, são gestos que celebram a bondade de Deus, celebram a grandeza de Deus, celebram a misericórdia do Senhor. Vocês estão entendendo, povo lindo? Então é bom fazer a distinção. O pastor disse que pode dançar, que dançar é para Deus. Aí você bota uma música lá do capeta e vai dançar e diz que foi o pastor que mandou. Não faz isso não, gente. Eu estou ensinando que a música que você canta para Deus é de Deus e a dança que você faz para Deus é diferente. Amém? Mas a Bíblia fala para dançar para o Senhor. Outra coisa, a gente está quase terminando já. Outra forma de louvar, falar ou cantar em línguas. Falar ou cantar em línguas. Atos capítulo 10, versículo 46. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo veio sobre a família de Cornélio, eles foram cheios do Espírito Santo, e eles começaram a falar em outras línguas, e a Bíblia diz assim, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Então observe que há uma conexão nesse texto, entre falar em línguas e exaltar a Deus, falar em línguas e louvar a Deus, e a gente vai entender que a gente também louva a Deus, que a gente fala ou canta em outras línguas para o Senhor. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 diz: pois quem fala em línguas não fala a homens. Quem fala em línguas não fala a homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Então, quando você fala em línguas, você não está falando para um ser humano. Não está falando para homens. Por isso que eu não posso chegar para ele aqui e começar a falar em línguas para ele. Ele não vai entender nada, a não ser que Deus lhe dê a interpretação, ou dê a mim e eu interprete para ele o que eu estou falando em línguas. Mas quando eu falo em línguas, a Bíblia diz que esse falar em línguas, eu estou falando para Deus. O Espírito Santo está capacitando o meu espírito para falar numa linguagem que eu não aprendi, que eu não compreendi, e de forma sobrenatural eu estou falando para Deus. E aí o texto diz assim, ninguém o entende, nenhum ser humano entende. Por quê? Porque ele fala para Deus em mistérios. O que é um mistério, pastor? Mistério significa segredos. Quando você fala em línguas, você começa a falar os segredos celestiais.
Você começa a falar os segredos celestiais. É um ato de louvor a Deus. 1 Coríntios 14, verso 15 diz: então que farei? Orarei com o espírito, que é orar em línguas, orar com o espírito é orar em línguas, e também orarei com entendimento, ou seja, com a minha mente, na minha língua nativa. Ou seja, você ora em outras línguas e você ora também em português. Aí ele continua: cantarei com o espírito, ou seja, você vai cantar em outras línguas. Você vai começar a cantar em outras línguas. Quero profetizar que Deus vai te dar novos cânticos. O Senhor vai colocar um novo cântico na sua boca. Amém? Você vai cantar em outras línguas. E o texto diz: mas também cantarei com entendimento. Então você pode orar em português e você pode orar em línguas. Você pode cantar em português e você pode cantar em línguas. E quando você está orando em línguas ou cantando em línguas, uma coisa maravilhosa é que você não tem controle nenhum. O único controle que você tem é começar e parar. Mas quem ora é o teu espírito pelo Espírito de Deus. Quando você ora em línguas ou você canta em línguas, você pode cantar ou orar em línguas fazendo qualquer coisa que você estiver fazendo. Você está dirigindo o seu carro, ó. E aí você está orando em línguas. Ou cantando em línguas, né? Passa a marcha e continua louvando em línguas. Ou você está lá fazendo a limpeza da casa. Queridos, em vez de você reclamar dessas tarefazinhas, sabe? Não tem tarefa que você faz no seu trabalho, na parte da administração, por exemplo, né? Ou em casa, que é chata. Sim ou não? Não tem tarefa chata de fazer? Você tem que fazer, mas é chato. É ou não é? Em vez de você ficar reclamando, você pode cantar em línguas, você pode orar em línguas. Você está lá na fila do banco, lá, aí está todo mundo reclamando. Essa fila não anda. Ou lugar para ter murmurador em fila de banco, gente. É um lugar para ter murmurador e você corre o risco de ser contaminado pela murmuração, porque a murmuração, igual um vírus, contamina quem está perto. Rapaz, essa fila não anda não, esses caixas é tudo preguiçoso, não faz nada. Aí, só tem um caixa, só tem dois, não sei o quê. Aí você fala, é mesmo, né? Aí você entra na onda do murmurador. E todo murmurador morre no deserto, gente. Em vez de você ficar murmurando, reclamando, ali na fila de banco, você está ali, ó. Não vai orar alto, né? Vai escandalizar todo mundo. Ei, chega, tá na lava! Aí o povo vai dizer, esse crente está maluco. Não, devagarzinho ali, ó. Só você e Deus. E quando você vê, chegou. Chegou. Porque você está aproveitando o seu tempo, irmãos, para orar no Espírito. Você acha que Paulo fazia o quê, irmãos? Naquelas longas viagens no lombo de um camelo. Hã? Longas viagens no lombo do camelo. Paulo disse, olha, eu dou graças a Deus, porque eu oro em línguas mais do que todos vocês. Então lá no lombo do camelo, ó, Paulo estava. O camelinho andando e Paulo lá, ó. Entendeu? Então você pode orar em línguas, dirigindo, cozinhando, na fila do banco, fazendo qualquer coisa. Louvando a Deus, você aproveita o seu tempo para louvar a Deus no Espírito, para louvar a Deus em outras línguas, para cantar em outras línguas, ou para orar em outras línguas. E o que está acontecendo? Você está sendo edificado, o teu Espírito está sendo edificado, a murmuração está saindo dentro de você, Deus está construindo você como um crente, sabe, maduro, como um crente que vence guerras espirituais. Enquanto você ora no Espírito, Deus está enviando anjos para guerrear em favor da tua casa, em favor da tua família, para dar livramento aos teus. Enquanto você está orando, mas pastor, eu não sei o que estou orando. Gente, você tem que aprender a confiar em Deus. Ele não falou que Ele vai te guiar? Então, a única coisa que você tem que fazer é emprestar a sua língua para Deus. Senhor, eu não sei nem o que eu vou orar, mas a minha língua é tua. Pode usar aí, Espírito Santo. E Ele usa. Você está entendendo, gente? Então a Bíblia nos ensina sobre isso. Olha o que a Bíblia ensina. Ore em línguas. Ore com entendimento. Cante em línguas. Cante com entendimento. Deixa eu te dar um testemunho pessoal. Eu acredito que mais de 70% do meu tempo de oração é em línguas. Do meu devocional, eu devo gastar 30% do meu tempo orando em português, né, na minha língua nativa, e todo o restante orando na língua do Espírito, ou cantando na língua do Espírito. E às vezes, no meu devocional, eu pego um texto bíblico e coloco para ouvir,
Hoje eu ouvi, hoje eu terminei de ouvir o livro de Êxodo. Aí eu estava ouvindo também Mateus, simultaneamente. Terminei de ouvir o livro de Mateus e ouvi o livro de Marcos todinho, o Evangelho de Marcos todinho, enquanto orava em línguas. Hoje, domingo, mais tranquilo para mim, não tinha que sair para fazer nada. Acordei de manhã cedo, entrei no quarto de Sarinha, que eu gosto de orar lá. Fiquei orando um pouco, canto para o Senhor. Aí eu oro em português, oro em línguas, oro em português, oro em línguas, canto em português, canto em línguas. Depois separo um tempo para ouvir a palavra enquanto oro em línguas. Aí quando eu saí do quarto, ia dar meio-dia. Eu ouvi 5 capítulos finais de Êxodo, ouvi 3 capítulos de Mateus, os 3 finais, e ouvi o Evangelho de Marcos todinho, enquanto orava no Espírito. O que acontece? Eu vou sendo edificado. Eu vou sendo edificado, mas isso é uma escolha. Eu poderia acordar e assistir um programinha na televisão, hoje é domingo, eu vou assistir um programinha aqui legal, vou assistir um programa de esporte, é uma escolha. Cada um faz a sua escolha. Eu escolhi e eu escolho sempre fazer isso. Vocês estão entendendo, povo lindo do Senhor? Eu estou falando isso não como se eu fosse o sinete da perfeição, não é isso não. Eu estou colocando para você que um homem falho como eu, um homem sujeito a erros como eu, pode separar um tempo de qualidade para Deus. Se eu posso, você também pode. Eu estou dizendo isso, não estou me mostrando aqui como um perfeito. Eu estou dizendo assim, se eu posso, você também pode. Amém? Porque eu sou tão humano quanto você. Então, ore em línguas. A Bíblia nos fala que existem 4 tipos de orar em língua. Vou passar rapidinho nisso aqui. Línguas com interpretação para a edificação da igreja, 1 Coríntios 14, 13. Quando eu oro em línguas, interpreto e as pessoas ouvem a interpretação e são edificadas. Existe línguas como sinal para o incrédulo, foi o que aconteceu lá em Atos, né? Eles falavam em línguas e as pessoas entendiam na língua materna deles e se converteram ao Senhor. Existem línguas como gemidos intercessórios do Espírito Santo, está lá em Romanos 8, 26 e 27, né? O Espírito Santo lhe conduz numa intercessão que você nem sabe. Você acorda de madrugada, aquele peso de oração. Meu Deus, que agonia é essa? Você sente o desejo de orar, mas você não sabe por quê, nem por quem. Senhor, o que é isso? Senhor, eu não sei o que é, mas eu vou orar em línguas e o Senhor vai dirigir. Aí você começa a orar em línguas. Isso é gemidos do Espírito Santo. O Espírito Santo te conduzindo a um nível de intercessão que você não sabe. E de repente você está orando por uma pessoa que estava para acontecer um acidente, mas por causa da tua intercessão, aquele acidente não aconteceu. Você está orando por uma pessoa que estava para entrar numa cilada, mas por conta da tua intercessão, aquela cilada do inimigo foi cancelada. Ou você está orando por uma nação que você nem sabe onde é, mas através da tua intercessão, Deus visita aquela nação. Mas eu não sei o que é, mas o Espírito Santo está orando através de você, em outras línguas, por aquela pessoa, por aquela nação. Ele está te levando a um nível de intercessão mais alto. Você não sabe, mas o Espírito Santo está te levando a um nível de intercessão mais alto. Isso é chamado na Bíblia de gemidos intercessores do Espírito. Está onde isso, pastor? Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. E o nível mais comum, que é o que eu estou falando nessa noite, é orar em línguas para edificação pessoal. É quando você ora em línguas para a sua própria edificação. E aí você deve orar todo o tempo. 1 Coríntios 14, 4. E quero só dizer para você que esse é o único nível que você sabe começar e sabe terminar. Os outros você não tem controle. É movido pelo Espírito Santo totalmente. Mas esse é igual assim, eu levanto as minhas mãos e eu posso dizer agora, Senhor, eu te adoro, eu te amo, eu te glorifico. Como eu posso erguer as minhas mãos aqui e dizer, Oriate candaralabasui que andaralabaxê candaralabahas. Ei candaria cruz ne candaralabahashe. Rucotorialarababasui andaralabahash. Você aprendeu, pastor? Não. Apenas me entrego ao Espírito e ele ora através de mim. Amém? Então, esse é o único nível que você pode começar e pode concluir. Mas os outros é totalmente pelo Espírito Santo. Você não tem controle nenhum sobre. Fique de pé. Fique de pé. Outra forma de louvar, tocar instrumentos. Tocar instrumentos, Gilson. A Bíblia fala em 2 Samuel 6, versículo 5. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando. Olha só, Davi também dançando. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor,
ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, lira, tamborins e símbolos, chocalhos e símbolos. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 5. Eles louvavam com instrumentos, eles louvavam a Deus com instrumentos. Quero estimular você, aprenda a tocar um instrumento. Você que está sonhando em aprender, aprenda, diga: Senhor, eu quero aprender um instrumento para te louvar. Me ensina, Senhor. Peça a Deus, Ele vai criar os meios. Aprenda a tocar teclado, aprenda a tocar violão, aprenda a tocar bateria, instrumentos de percussão. Aprenda a tocar baixo, safona. Olha o safoneiro ali de Jesus, ó. Né? Aprenda a tocar sanfona, aprenda a tocar instrumentos. E diz: Senhor, eu vou usar esse dom para a tua glória. Em nome de Jesus. Eu nunca vou usar o meu violão, nem o meu saxofone. Estou profetizando, você já devia estar com a mão na cabeça. Se eu fosse você, botava a mão na cabeça para receber. Eu nunca vou usar o meu violão, o meu saxofone, o meu teclado, a minha sanfona, para louvar qualquer que seja outra pessoa, ou outra entidade, ou a carne. Eu vou usar os meus instrumentos só para louvar o Senhor. A minha garganta, a minha boca, minhas mãos para louvar o Senhor. Amém? Eu vou só cantar para o Senhor. Eu vou fazer da minha casa, do meu carro, do meu quarto, um ambiente de glória. Um ambiente de glória. Amém? Então, como nós louvamos ao Senhor, como nós louvamos, depende de quão bem nós conhecemos aquele que nós louvamos. Quanto mais você conhece o Senhor, melhor será o teu louvor. Quanto mais você conhece a Deus, melhor será o teu louvor. O louvor revela fora o que está dentro, o que está acontecendo dentro. O teu louvor vai revelar fora o que está acontecendo dentro. Nós não podemos escolher uma forma específica de louvar e dizer assim: essa é a única forma certa. Não. O que nós precisamos fazer é louvar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Levante suas mãos. Em nome de Jesus.